Galera do meu Brasil varonil, saudações alvinegras. O canal tá bombando, hein? Graças ao bom Deus e essa interatividade entre a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá aí embaixo, hein? É importantíssimo, dá o like para você ser notificado toda vez que tiver vídeos novos no canal. Eu vou até tirar o óculos aqui para não dar reflexo, ok? E para ficar menos feio nessa interatividade com vocês, tá bom? Muitos vão falar assim, Carlos Germano foi o goleiro de 2000. É verdade, Carlos Germano foi o goleiro naquela fatídica final contra o São Paulo. Mas o século começa efetivamente em 2001. Aí depois vem Fábio Costa. Fábio Costa, que seria o titular em 2001, na meta santista. E o Santos não fez um bom torneio Rio-São Paulo, mas fazia um bom campeonato paulista. Mas acabou sucumbindo nas semifinais diante do Corinthians. E Júlio Sérgio, o goleiro que veio de Ribeirão Preto, a pedido do técnico Emerson Leão, foi o goleiro durante toda a fase de classificação. Faltando 2 jogos para o fim da fase de classificação, para entrar no mata-mata, ele acabou se machucando. E deu vaga a Rafael. Olha no meu olho! Não é o Rafael Cabral, não. É outro Rafael que fez a sua vida profissional na Itália. Mas o Rafael não foi tão bem, o Santos acabou perdendo para o São Caetano por 3-2. E aí o Fábio Costa, que ainda não estava totalmente pronto, apareceu nos 6 jogos finais e entrou para a história com belas defesas contra o Corinthians na decisão. Foi uma das maiores performances de um goleiro que eu já vi em toda a minha vida em uma grande decisão. E o Fábio Costa entrou para a história do Santos e acabou sendo campeão brasileiro de 2002 e vice da Libertadores em 2003. O Santos acabou perdendo para o Boca Juniors. Aí, o que aconteceu? O Fábio acabou não renovando o contrato com o Santos em 2004. E o Peixe começou o campeonato com o Doni, que era o goleiro do Corinthians, vice-campeão justamente contra o Santos em 2002. A pedido de Emerson Leão, o goleiro que era do Botafogo de Ribeirão Preto, desembarcou na Vila, cheio de desconfiança e não acabou se firmando. Leão acabou deixando o Peixe no mesmo ano, em 2004, após uma derrota no estádio Casablanca para a LDU pela Libertadores da América. Em seu lugar veio o Vanderlei Luxemburgo. E Vanderlei acabou contratando mais 2 goleiros. Primeiro, o goleiro que, segundo dizem, parece o Horácio, né? O bracinho curto, Tapia, chileno, que não deixou saudade nenhuma no gol da Vila. E depois o goleiro foi Mauro, o goleiro que tinha sido do Marília, do Mogi Mirim. E por ironia do destino, o Mauro veio para ser o goleiro reserva. Com as falhas constantes do Tapia, o Mauro acabou sendo o goleiro campeão brasileiro de 2004. E agora coroar, graças a Deus, campeão! Curiosamente, o Mauro ainda pertence ao Santos e hoje trabalha nas categorias menores como preparador de goleiros do time Sub-17. Veio o ano de 2005, o Santos da Libertadores com um time altamente competitivo, um dos favoritos. Chegou Alexandre Galo na Vila e o técnico acabou pedindo a contratação do goleiro Henao. O Henao, aquele que gostava de um shortinho bem curtinho, sabe? Pegando quase nas regiões baixas, que coisa estranha, né? E ele tinha sido campeão pelo Once Caldas, que tinha eliminado o Santos no ano anterior e acabou desembarcando em Vila Belmiro. Fez apenas pouquíssimos jogos, menos de 10 jogos com a camisa do Santos, mas foi titular nas quartas de finais que acabaram eliminando o Santos para o então azarão Atlético Paranaense. E o Parreira, obrigado, hein, Parreira? Grande beijo, hein? Você está no meu coração. Acabou levando 3 jogadores do Santos, Léo, Ricardinho, Elano. O Robinho estava com aquele problema que ele acabou indo embora para o Real Madrid, mas também estava convocado para a Copa das Confederações. E o Santos, cheio de desfalques, caiu para o Atlético Paranaense com um time até melhor do que o São Paulo. Acabou ficando pelo meio do caminho. Henao acabou perdendo a condição de titular do Santos. Para aquela temporada, a continuidade foi dada por Saulo. Ele mesmo, Saulo, goleiro revelado na Vila, foi o goleiro, infelizmente, daquele famoso e trágico dia, que não é bom nem lembrar, tomou de 7 do time adversário, né? E o presidente da época, Marcelo Teixeira, acabou trocando o time todo para o ano seguinte, só ficou o lateral esquerdo, Kleber. O Saulo acabou saindo. Em 2006, o Santos bateria campeão paulista e em 2007 bateria bicampeão. Fábio Costa retornou do Corinthians. Depois de 2 anos do time de Parque São Jorge, campeão brasileiro do ano anterior, ele voltava à Vila Belmiro e seria o goleiro do Santos nos próximos 4 anos. Porém, ele teve uma outra contusão e deu lugar para outro goleiro indicado por Leão, que voltaria à Vila em 2008, que foi Douglas.
goleiro que foi também do Novo Horizontino e hoje está fazendo escola. O Douglas foi revelado em Ribeirão Preto também pelo Botafogo. E hoje o Douglas está praticamente uma década no futebol português, fez a sua vida lá, e se ele estiver vendo esse vídeo, um abraço aí, que foi um rapaz que sempre me deu boas entrevistas, a gente já criou até uma amizade fora do gramado. Mas o Douglas acabou jogando pouco. Tivemos também, galera, outros 2 goleiros que acabaram sendo reservas. Chegaram até com um certo nome na Vila Belmiro. O primeiro foi o goleiro Roger, contratado junto ao São Paulo, revelado pelo Flamengo, e que ficou durante muitos anos na reserva do Rogério Ceni no time tricolor, e veio para a Vila para ser reserva também. Acabou sendo reserva do Fábio Costa e jogou pouco. Acabou atuando quando o goleiro Fábio estava contundido ou suspenso. E acabou sendo reserva durante a maior etapa das temporadas 06 e 07. E em 2009, o goleiro Sérgio, campeão brasileiro pelo Palmeiras em 93, já no final de carreira, acabou também sendo reserva do Fábio Costa e do Douglas. Veio 2010, a eleição de Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, e Fábio Costa era muito identificado com a gestão anterior, Marcelo Teixeira, e a gestão achou por bem colocar e dar oportunidade para o goleiro Felipe, que havia jogado alguns jogos com o Vanderlei Luxemburgo, seria convocado para a seleção olímpica, foi pego no exame antidoping, dizendo que tinha usado algumas substâncias que não eram devidas. Depois, na contraprova, ele acabou sendo inocentado, mas aí ele acabou não defendendo a seleção olímpica, mas foi o titular do Santos durante o Campeonato Paulista, vitorioso do time alvinegro. Em 2010, o Santos bateu o Santo André na decisão e o Felipe foi o titular. Felipe oscilou algumas partidas boas e ruins e acabou dando vaga para Rafael Cabral, diante do Cruzeiro em Minas Gerais, no último jogo antes do Mundial que seria realizado no Brasil, na Copa de 2000 e... Não foi no Brasil não, foi na África do Sul. No Brasil foi 2014. Antes da Copa da África do Sul. E o Rafael dali em diante foi o goleiro titular, inclusive na conquista da Copa do Brasil, lá na Bahia de Todos os Santos, do estádio Barradão, no dia 4 de agosto. O Santos perdeu por 2-1 para o Vitória, mas bateu o campeão porque havia vencido na Vila por 2-0. O Rafael foi o goleiro do Santos durante 3 anos, 2010, 11, 12. Mas em 13 ele acabou sendo negociado para o Napoli da Itália e hoje faz carreira lá na Europa, inclusive está jogando no futebol da Inglaterra, no Reading. E aí Aranha, que tinha sido contratado para ser o reserva de Rafael, acabou ganhando uma oportunidade. Aranha foi o titular santista no vice-campeonato, diante do Ituano em 2014, do vice-campeonato estadual. Mas a diretoria da época acabou atrasando alguns salários, depósito de fundo de garantia, e alguns jogadores acabaram entrando na justiça, como o caso de Mena, do próprio Aranha, Leandro Damião, e Aranha daria lugar para Vanderlei, com a vitória de Modesto Roma Filho na eleição realizada no final do ano de 2014. Durante a gestão Modesto Roma, o Vanderlei foi titular nos 3 anos, 15, 16 e 17. Aliás, ninguém pegou mais do que o Vanderlei. O preparador de goleiros da seleção brasileira, Cláudio André Tafarel, chegou a vir à Vila Belmiro 2 vezes. Uma eu peguei ele no corredor ali onde ficam as cabines de imprensa, conversei bastante com ele, brinquei até, já foi uma vez só lá no Parque São Jorge 2 aqui, vai convocar o Vanderlei. Mas o Vanderlei, apesar de ter sido o goleiro brasileiro de melhor performance durante 3 anos, acabou não sendo convocado. E Vanderlei acabou não tendo um bom desempenho em 2018, não tão como foi os primeiros anos, 15, 16, 17. E em 19, com a chegada de Jorge Sampaoli, acabou deixando a condição de titular e dando a vaga para Everson. Everson que veio comprado junto ao Ceará. O Santos pagou a multa que tinha o time cearense com o goleiro que chegou até nas categorias de base de times aqui de São Paulo, que bate bem na bola, e São Paulo dizia que tinha que ter um jogador que, se fosse o primeiro passe seria o do goleiro. O Vanderlei não tem essas qualidades, e o Vanderlei em 2020 deixou a Vila com direção ao time do Grêmio. Nesse intervalo do Vanderlei, nos 3 anos, o Vanderlei teve uma contusão séria em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, em uma dividida com o atacante Rildo, que tinha jogado no Santos, inclusive em 2014, ele acabou quebrando o maxilar e ficou um tempo fora. Por isso que nas finais do Campeonato Paulista, quem foi decisivo para a conquista do Santos foi Vladimir, que pegou um pênalti do Rafael Marques, o outro bateu no travessão. E o jogador que foi revelado lá na Bahia, mas chegou cedo aqui no Santos, ainda nas categorias de base, e hoje é a reserva do Everson, foi o titular naquela conquista. Outro goleiro do atual elenco santista,
que já teve oportunidade no time titular, foi uma única vez, sob o comando de Levir Coupe. O goleiro João Paulo foi o titular santista na vitoriosa Copa São Paulo de 2014, acabou atuando diante do Vasco da Gama no Engenhão, no empate em 0-0 no dia 16 de julho de 2017. O João Paulo foi o goleiro reserva na campanha vitoriosa da Copinha em 2013, o titular era o Gabriel Gasparotto, e em 2014 ele foi o titular. E desde então ele subiu para o time profissional, mas jogando na meta alvinegra, ele teve uma única oportunidade em julho de 17, diante do time Cruz Maltino, no Rio de Janeiro, um empate em 0-0. Atualmente, ele é o terceiro goleiro do elenco alvinegro. Então é isso, galera santista, espalhada por todos os cantos do Brasil e do planeta. Os goleiros do século, Fábio Costa, depois Júlio Sérgio, depois Rafael Andrade, que só jogou contra o São Caetano, depois Nelson Tapia, teve o Doni um pouquinho antes, o Mauro, goleiro campeão brasileiro de 2004, e em seguida veio o Saulo e o Roger, o Peladão, que veio do São Paulo. Depois o Enal, Fábio Costa, Douglas, Felipe, Rafael Cabral, né? Goleiro do Tri da Libertadores, Rafael Cabral, goleiro do Tri da Libertadores, Aranha, Vanderlei, João Paulo e por último o Everson. Não deixe de se inscrever no canal, tá aí embaixo, hein? E dá um like aí para ser notificado todo dia que tiver vídeo aqui. Hashtag pronto, falei. Você escolhe quem for melhor, hein?